Olá a todos, quero primeiramente desejar uma boa noite. Tendo em vista toda a situação de pandemia que nós nos encontramos, todos distanciados e etc., em que para que o teatro aconteça é preciso o uso de um teatro digital, nosso seminário terá o objetivo de abordar um hibridismo entre a performance, a arte da performance e também o teatro de objetos. Mas, primeiramente, vamos discutir um pouco acerca de performance. Performance é sempre uma coisa muito ambígua. Muitas pessoas chegam a nem considerar exatamente como arte, justamente pelas polêmicas envolvidas acerca dela. Como o caso de uma performance onde o pianista sobe no palco e ele simplesmente fica sentado em frente ao piano e depois ele sai. Em alguns isso causa o sentimento de o quê? Como é que isso está acontecendo? Enquanto outras pessoas acham genial. Então, a performance sempre traz muitas controvérsias, fazendo diversas pessoas questionarem se é arte ou não. Mas então, o que é realmente performance? A performance é uma modalidade artística híbrida. Isso significa que ela pode mesclar diversas linguagens, como teatro, música e artes visuais. Muita gente acaba confundindo ela um pouco com o happening. Isso por quê? Isso porque ambas utilizam o corpo como meio de arte. Mas, de que trata-se então a diferença entre as duas? A performance é quando o artista apresenta uma cena onde ele utiliza o seu corpo como suporte e os espectadores observam. Já no happening, o público costuma também participar da ação. Acerca de performance, é interessante também observar suas características. Primeiramente, a performance permite o corpo relacionar estética e política através das ações. Conforme citado anteriormente, trata-se de uma linguagem híbrida que pode misturar diversos elementos de arte, como o teatro, as artes visuais, instalações, música e entre outras coisas. Não existe um lugar apropriado para que ela aconteça. Pode ocorrer tanto em museus, galerias, instituições, quanto em ambiente urbano e público. Nesse caso especificamente de pandemia, nós utilizaremos um ambiente doméstico para que a performance aconteça. Na performance, os registros de ação podem ocorrer por meio de fotografias e vídeos, porém ela tem um caráter efêmero, passageiro, ou seja, vai durar até apenas aquele momento, vale apenas para aquele momento e não para depois. E acima de tudo, conforme foi citado anteriormente, o principal instrumento é o corpo. Que tal um pouco de background histórico agora? A performance vai surgir a partir do Manifesto Dadaísta, onde o conservadorismo da arte era rejeitado, valorizando o absurdo, a irracionalidade e a intuição. Logo, as provocações vão ocorrer de maneira totalmente proposital. O artista quer que o público tenha um choque, ele quer que o artista reflita a partir de suas indignações dentro da sociedade e com ele mesmo. Este tipo de arte, no entanto, ganha muito mais força nas décadas de 60 e 70, onde ele recebe a influência da arte conceitual,
do minimalismo e da pop art. Podemos citar vários artistas principais dentro desse segmento da performance. No entanto, um dos pioneiros foi Alan Capro, um artista americano que, por volta da década de 50, promoveu a participação do público nas performances por meio de instalações artísticas. Já no Brasil, o artista considerado precursor é Flávio de Carvalho, que ele tornou a performance mais popular no Brasil ao ele realizar um experimento social e psicológico, onde ele desenvolveu um figurino, mais ou menos de praia, e com isso ele saiu caminhando em procissão religiosa, no meio a uma multidão de fiéis. Ele foi questionado pela Igreja Católica e quase foi linchado em praça pública. Uma outra artista mais importante e emblemática para a performance na arte é a serva Marina Abramović, que o trabalho dela explora a questão de tempo e espaço, sempre tentando promover um diálogo entre o público e o artista. Para ela, a construção da arte acontece por meio da sinergia do trabalho do artista e da resposta da plateia. Falamos bastante de performance. Agora vamos falar um pouco acerca do teatro de objetos. O teatro de objetos é uma vertente do teatro de animação. Aqui, os objetos são ressignificados e, quando colocados em relação uns aos outros, passam a simbolizar sentimentos. O que acontece é que, se por um lado no teatro de animação a história, a encenação acontece por meio de bonecos e etc., aqui os objetos são utilizados substituindo esses bonecos. É procurado uma metaforização do objeto. O objeto é pensado diretamente como um personagem. Aqui busca-se conferir novos significados aos objetos sem transformar, porém, sua natureza, explorando uma certa dramaturgia que se vale das figuras de linguagem, sendo a principal a metáfora. Assim, por meio de associações, é tentado transformar os significados dos objetos a novos significados. Em vista tudo o que foi abordado no nosso seminário, vamos resumir agora um pouco do que se tratará Sufoco. Sufoco será uma performance em que se utilizará também de conceitos do teatro de objetos para promover tanto um sufoco que o performista está sentindo e seus sentimentos que te sufocam, quanto também o sufoco que nos vem causando a própria pandemia. Obrigado pela participação de todos e desejo que tenham um ótimo aproveitamento do seminário.